Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje eu vou inaugurar uma playlist nova no sentido de fazer uma depressão, uma depressão vocativa, no sentido de reunir algumas infusões de sinalização comunicativa para desordenar na fisiologia as comunicações também, principalmente no sentido sensorial, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar vou fazer algumas relações e tentar destacar algumas interjeições, umas interseções, na verdade, desses sinais do português para os sinais do sistema nervoso central. Então, bom, sinais, eles são pontos de contração nas rimas assinaladas por uma transmissão consonantal, ou seja, existe uma relação de consonância entre as letras que dizem versicular, né, extratos de conjuntos de sílabas, né? E aí esses conjuntos de sílabas, eles são blocos de indexação, onde já há muito tempo nós trabalhamos essas interindexações da matéria, vestindo essa estrutura, essa sílaba, essas letras que desassinalam sons remitentes, né? E esses sons eles têm vários graus de altura, né? Porém, eles decaem de um tom, de uma altura, de uma indexação. Todo esse trabalho de lapidar o som, ele constrói escalas de orientação transitiva, né? Do homem que intelectualiza a natureza, mesmo com subtrações de sensibilidade, ou seja, mesmo com receptores fechados, ele consegue encontrar o caminho desses receptores a partir de infrações, ou seja, de sons que conseguem acessar esses diretórios. Não, então beleza. Se eu tenho no assinalar destacado confiabilidade nenhum curto e discordando ele sobre a excelência material, ou batizando ele, me relacionando com ele, todo o encarregado dessa relação, ela vai ter uma proposal, né? Ou seja, uma vaga de estar na mente. E propositivamente, sempre quando a gente estiver assinalando ela na realidade, dentro da irrealidade que existe em nós, que é mais real ainda, na verdade, né? Ou seja, I tá dentro, né? Tá intra
dentro dessa irrealidade em nós, a gente vai estar treinando esse conforto. E graças à matéria, sobre as insolações, as defractações de ondas climáticas, os intemperismos que as matérias causam na natureza, dizem mais consubstanciação, mais crédito para esse motor interno destacar e confiabilizar nessa construção sensitiva, né? Então existe essa moeda sensitiva que faz diferenciais no organismo, e aí a elas, quando a gente eleva elas a reduções, elas viram descomprimentos de pressões que estão em nós. Então, sempre quando o descomprimento de pressão em nós chegar a um diretório e acessar um reconhecimento sensitivo, ele vai acentuar em nós, desacentuar um versículo, um sinal que a gente está sempre, quando materializando o reconhecimento de algo, lendo, né? Só que esse sinal que a gente está falando, diferencial de pressão, ele é o mais primo, ele é o que é mais interno. Então é um sinal que está bem mais íntimo de nós. É o que a gente chama de intuição. O sinal intuitivo, que é o primeiro, é o que chega quase que antes de todo o raciocínio lógico chegar. E aí o que acontece? Acontece que a gente tem no sistema nervoso central também um prisma de detecção de pressões. E como a gente tem agradado a natureza no sentido de desarmonizá-la, buscando nossas harmonias prediletas, é claro que houve uma ironia aí da minha parte, mas que sirva de consolo para os defensores dessas imposições cada vez mais demasiadas, né? E aí, vejam bem, como a gente tem versiculado essa trama de trabalho já há muito tempo, isso já tem sido instalado em nós, né? E aí o que acontece? Acontece que nesse percurso, nesses trilhos sensoriais, a gente tem já muitos compassos de emplacar essas redes de transmissões. Então esse alimento ele já tem muita placa de pontuação, né? Muito drift de dados, que são aqueles que conseguem fazer mais atritos, mais firmezas nessas concessões de inaugurar sentidos prediletos para as matérias. E aí, graças à placa alfabética que a gente tem de associação comunicativa, a gente consegue construir e aumentar a construção de graus de valores dentro das comunicações sobre as repartições utilizadas pelos sinais, né? Então, sinais são verdadeiros apreendedores dessa cognição sensitiva. E até por isso eu resolvi inaugurar essa playlist, para estudar e transmitir o meu estudo
sobre essas interdecorações humanas das matérias, que já é feita há muitos anos e vale a pena investigar correlativamente, né, relatando essas formas de organização. Então nós temos dentro desses trilhos o sistema sensorial dentro de nós. E o sistema sensorial é aquele que desacena aquilo que acende dentro de nós. Então sempre quando a gente está em órbita, em orbitais no sentido dos paralelismos, de assimilar o que está acontecendo na realidade, porque a gente nem sempre está assimilando, né? Às vezes a gente está no modo automático. Então quando a gente está no modo manual, assimilando partições, toda essa assimilação busca convencer o organismo de que sabe sobre essas instalações de placa. E isso é direcionamento. E isso se transforma em inteligência no sentido da recepção, até mesmo dos outros que treinam essa concessão, até mesmo para passar para os seus avaliadores, né? Bom, e aí nesses trilhos sensitivos a gente conseguiu, graças ao poder da ciência, que os homens decantaram curiosidades, fizeram as aquisições de produtos que possibilitaram cada vez mais a sua excelência sensitiva para destacar e fazer a organização de cada um desses sistemas. Nós temos o mapa sensorial, né? E aí a gente consegue entender essa dinâmica de condução. Então a gente começa a passar a entender a sensibilidade no seu todo, até chegar ao ponto de fazer a isolação dela, nos contar. E aí ela começa a nos contar. A gente não sabe tudo, porque a gente nunca vai saber tudo, mas a gente sabe olhar para aquilo que a gente interessa. E aí, olhando para aquilo que a gente interessa, a gente vai conseguindo cada vez mais afundar interesse. E aí nós conseguimos separar esses trilhos e desencontrar aquilo que eles interessam, endereçando em nós contrações. Porque toda contração é uma mudança de assinalização. E essa assinalização nos assassina no sentido das orbitais de direcionamentos, né? No campo manual da dinâmica de nós intercedemos pelas matérias e as matérias intercederem por nós. Bom, com esse raciocínio, então, nós pegamos todos esses caminhos e mastigamos eles sobre os nossos sabores, né? Sobre as nossas conversões de sabores. E para ficar mais fácil, a assimilaridade que fornece essa condução, ela ganha uma ampliação sobre a residência, né? O lar, todos os auxílios que elevam esse circuito, essa sensação. Então, vocês vão ver que dentro dessas classificações de trilhos, a gente encontra produtos de maior indexação de um sobre o outro, né? E até por isso a gente consegue, dos sinais, né, que existem no português, na comunicação, colocar produtos que fazem sinais
nesses terminais de cognição, de trilhos de sensibilidade, né? E instalar, né, sobre as nossas leituras que buscam o conforto, né, o conforto da chegada ao atingimento da atividade de excelência, né, da maior possível dentro dos limites desse estágio do ser na Terra, né? É mais ou menos isso. Bom, então dentro desse sistema nervoso, então nós temos as transmissões que nos chegam, e dessa chegada a gente tem um espelho de repartição do que chega, né? Então a gente tem as vias de chegada e as vias de saída, input e output. E aí, quando a gente tem a chegada dessas informações, a gente tem a aferência delas, né? E é assim que acontece, ó. O sinal, a gente está em órbita e a gente está se dirigindo, né? Está dirigindo sobre o ambiente. E aí nós fazemos forças motoras sobre essa regência ambiente. E nós instalamos dentro das margens de estabilidade em nós, desses influxos, o reconhecimento de nós em dados instantes e o reconhecimento do ambiente. Sempre quando a gente despressiona e pressiona algo com maior pressão daquilo que a gente vem pressionando em uma constante. Aí essa pressão maior, ela busca desorganizar a pressão que está mais constante. Então a gente tem a constante de pressões e pontos desconstantes. Esses pontos desconstantes que a gente assimila são as pontuações, são as sinalizações de uma direção, de uma leitura. E elas nos mandam sobre essas interseções por nós. Esse mandar remete a um goleiro ver se ele consegue acatar essa bola, ou ele deixa passar essa sinalização que lhe improveria uma moeda sensitiva, uma aferência, um trabalho de aferir. E aferir essas pressões é você obedecer. E obedecendo, você ganha em obediência, você ganha a assimilação dessa corrente. E isso lhe traz energia superior, né? E por quê? Porque quanto mais você faz isso, mais você ganha a reação eferente. Você afere e desescala essa eferência por preferência corpuscular de reações orgânicas. Porque sempre quando existe a aferência, o nosso corpo sobre as pressões, ele é exato. Ela é a calculadora mais exata que existe na sobrevivência de todas as vidas. É o nosso corpo dentro da nosso consenso de direção. E cada corpo celebra essa exatidão, porém a gente desexatifica sobre vários exatos e consegue chegar a um inexato comum, mesmo sendo todos exatos, né? Nessa corrente a gente ilude a inexatidão para poder desatrapalhar-nos sobre ela, né? Isso é muito interessante. E isso vai desacordando vários tipos de sensações, vários tipos de percursos de placas que vão se desenhando e se desenvolvendo nas suas exatidões fluorescentes. E isso vai criando até mesmo produtos de influência. A gente tem os estilos que cerebelam
comunicação e as sinalizações diferentes dessas tramas sensitivas, né? Tá, já falei da aferência e da eferência, né? A gente afere, a gente está sempre aferindo e desespelhando essa aferência na exatidão. Porém, existem crucificações dentro desses percursos eferentes. A aferência, ela é sempre, ela também tem as suas crucificações. E crucificações são sinais de velocidades ou invelocidades compartilhadas por corpos desenvolvidos, né? Quanto mais você diz a trama, mais você desenvolve a deploratória sensitiva, né? A obediência que deplora a sensibilidade na contração. Então, você vai ter vários descompassos de crucifixos nos seres sensíveis ou que dizem insensíveis a algo. Porque todos nós somos sensíveis, temos capacitância sensitiva. Porém, a insensibilidade, ela parte de um trabalho de inconformações transitivas em volumes altos de reconhecimento. Ou seja, aquele em nome do, nomeando essas sinalizações, fazem contrações a elas mais rápido. Então, quando a gente encontra essa sinalização, a gente faz defesas de contração, ou a gente aumenta ou a gente diminui a velocidade muito mais rápido. E olha só que bênção. Cada corpo em assimilação de leituras ambientes tem os seus contraparos, né? A gente tem os disparos sensitivos e os contraparos, os famosos escudos, né? Escudeiros de determinadas reações motoras, né? Atrizes motoras, forças motrizes de sensibilidade. Tá. E agora, então, a gente pode começar a falar dos trilhos, que são os pares de nervos, né? E aqui eu vou começar falando dos pares de nervos cranianos, utilizando essa estilística, né? A estilística dos sinais de português. Então, eu coloquei assim, ó, para apresentação: vírgulas, vírgulas, todos estão cantando vírgulas, no sentido da sinalização, né? Cantar é algo que desarrega, né? Faz emoções nas transições de transmissibilidade. Quando a gente canta, a gente faz uma repertório de ondas, né? Você tem em um canto a asseguridade das notas que estão para chegar, principalmente quando você entra em um canto e sai do outro lado do canto. Então, isso é um trilho, e isso pode ser elevado na consciência como os trilhos desses canais sensitivos, né? Dos nervos, né? Então, ver essas coleções de N's, a música, ela tem essa repartição. Só que dentro de uma pressão normal, se eu coloco um crucifixo aqui, um crucifixo aqui, um crucifixo aqui, e leio ele dentro dessas notações, eu já tenho uma nota nesses pontos aqui, ó. Uma notação
que desmodula essa onda. Então esse sinal desmodulado, ela coloca o nervo e o resultado do nervo em uma sensação diferente. Porém, se eu coloco essa música e eu faço um produto, uma introdução estilística nessa música e descontraio ela várias vezes, cantando e colocando várias pessoas para cantar a mesma música, ela fica definida. Então a gente tem a definição, ou seja, o que é a definição? Você defende a finalidade, a similaridade desse produto mercadológico, como se fosse um afinador de nervos. E isso ajuda até mesmo a desnervar ou fazer ajoelharias, né? Ajoelharias no sentido de buscar circunferências, né? Esferalizações nos pontos de sinalização, porque isso diz a sensibilidade elevada ao máximo expoente do prazer de viver. Então, quando a gente escreve, a gente sente isso, sabe? Se você começar a escrever, você vai ver que a escrita, ela revela os percursos interioranos e nos ajuda a instalar placas ou crucifixos em locais que a gente quer redefinição ou quer sentir, né? Então olha só o Ré. O Ré cantando, ele busca fazer ou fechar uma definição ou refazê-la. E aí todos estão cantando vírgulas, né? Vírgulas de seus desimpulsos, né? Porque quando a gente está num ambiente em comum, a ambientalização, ela sempre é o produto do quadrado perfeito. A ambientalização, ela é sempre o gás que preenche tudo, é o sentido maior, ela sempre é o protagonista. Não adianta você colocar um artista do filme, o principal, e colocar ele num cenário que não diz nada a respeito. O artista, ele é só uma vírgula dentro do ambiente. Então olha o que é o artista principal. É esse aqui, ó. É essa vírgula aqui dentro do cenário. Entende? Então é basicamente isso, né? E aí dentro desse quadrado perfeito que é o cenário, nós nos impomos com esses sinais. Só que esses sinais de imposição, eles são desfreneticamente colocados ao organismo, elevados ao organismo no sentido colocados ao organismo nessas instalações. Então, como a gente faz, até mesmo nas vias de passagem, colocando semáforos, todas essas estratégias assim para poder passar e passar seguro, passeio, rua, calçada, sinal de pare, sinal disso, isso, daquilo. A gente tem esses percursos dentro de nós. E aí, esse é o sistema nervoso central. Aqui a gente tem uma cooperação de imagens, né? Tomos de imagens que revelam esse sistema no sentido mais tecnológico que a gente tem, né? De imagens. Que isso é imagem de realidade mesmo, né? Olha só, tá vendo
essas cores mais fortes, elas significam que a atividade metabólica, ou seja, as razões de disarritmias sobre os planos de assimilação manual, né, sobre esse manual, estão dando aos átomos aqui referenciados uma contração, né, um trabalho. Então existe esses laudares aqui, ó, que buscam nos diretórios já laudados assemelhações para poder dizer os pontos que vai sentir disso, né? Por isso que quanto mais velhos são as pessoas, ou seja, quanto mais idade elas passam, mais elas têm nesses diretórios contrações já desenvolvidas para poder desemparelhar-se delas ou emparelhar-se no sentido alto do contraste de habilidade, né? Do contralto. Então, contralto que a gente tem. E olha só, vamos ver se eu acho aqui, ó. Esses são os nervos, né? Aqui, ó. Nervos são assim, ó, como fios de cobre, né? Dentro de transmissões, como fios de tomada mesmo, são os nervos, né? E aqui, ó, a gente tem os nervos, vários nervos que desinstalam e fazem essas elevações e deselevações nos sentidos dos sinais que ligam o homem à natureza, né? O homem, ele está ligado na natureza, até mesmo com alguns sentidos fechados ele consegue manter essa ligação na natureza. Bom. Olha que legal. Esses são os pares cranianos, pares de nervos cranianos. Tá. Então agora que a gente chegou nesse forte, eu vou pegar uma imagem aqui e vou abrir ela para vocês terem noção de como a gente tem calibres diferentes e fios diferentes, instalações diferentes, para destrilharem diferentes as sensações e encontrarem comunidade, né? Ou seja, a assimetria de assimilar todos esses feedbacks sensitivos. Então, olha só, a primeiro nervo que a gente vai falar é o olfatório. São esses aqui, ó. O segundo vai ser o óptico. O terceiro vai ser o oculomotor. O quarto vai ser o abducente. Não, o abducente é o sexto. O quarto deve ser estroclear. O quinto trigêmeo. O sexto abducente. O sétimo facial. O oito vestíbulo coclear. O nono glossofaríngeo. O décimo vago. O 11º acessório e o 12º hipoglosso. E aí a gente vai tentar fazer essas intercorrências no sentido de investigar mesmo todo esse conjunto de administração científica que busca organizações constantes, né, na nossa realidade.
sobre esses nervos que nos alimentam sensitivamente, né? Para ser bom na vida, a gente precisa de ser fazer obediência a eles, né? A audiência dessas sensibilidades nos leva ao céu. Nervos par Então vamos lá, vamos ver o que o olfato vem nos falar. O nome do nervo é nervo olfatório. Tá. E aí o que o olfato é? O olfato é um dos 5 sentidos humanos, além de atuar na captação e na identificação dos odores, auxilia na percepção das sensações gustativas. Então, ele é um extrator de estabilidade aérea. Então, sobre o olfato, a gente identifica os estados aéreos, né? Então a gente tem a constante, né? O Kala, que se representa constante de equilíbrio aéreo de gases, né? E treinando esses equilíbrios sobre os processos de interrupção escalar de gases, criamos defracionamentos de valores de saber sobre as partículas que fazem suspensão aérea nos gases aérea. Por quê? Porque se a gente é um extrator dessa estabilidade, nós nos alimentamos desses gases. E esses gases, eles têm a intimidade de um alimento, ou seja, a decomposição alimentar ela decai sobre o gás, né? Sobre a desconstrução aromática pela temperatura, né? Então aqui, ó, a temperatura eleva a desconstrução de partículas da integridade de um alimento, ou seja, uma composição química, certo? E se você olhar para você, essa física toda, todo esse sistema que lhe rege, é tudo por causa da química, da alquimia biológica entre você e toda a natureza. Você, seus pais, você, sua residência, seu lar, você e sua capacitância de desenvolver esse hábito de alimentar e organizar
dessas partículas alimentadas aquilo que você entende como sabor, mas nada mais, nada menos que diferenças de pressões sensitivas, né? Os deltas das pressões sensitivas que você vive aí extraindo, né? Quando você vai na natureza, você sente o perfume das folhas, você sente o perfume articulado entre elas, você sente o perfume destacado entre cada uma quando você chega mais próximo, você sente vários os ruídos das particularidades que elas tremem, buscam tremer em ressonância na natureza para poderem se esconderem mesmo de predadores. E isso são coisas naturais das espécies, sob intercepções, né, das suas ondas constantes. Porque a constância, esse é o lar, ó, sua casa. A sua casa é a formulação constante que seu organismo consegue encontrar. This is home, né? Beleza. Vamos lá aqui, ó. Então veja só. Todas as partículas em suspensão aérea aqui, ó, dizem diferenças de concentração. Então aqui a gente tem mais concentrado para um menos concentrado. Porém, quando ela faz força para poder alimentar, né, com mais velocidade dessas partículas em suspensão aérea, ela cria um gradiente a favor da concentração. Então ela consegue concentrar suas narinas, seu olfato para se alimentar, né, se debater com essas partículas. E aí existe o tempo também de desconstantizar, né? Então aqui, ó, tempo de desconstantizar no alimento. Porque chega um momento, né, que chega um momento da sedação. Quando essa pessoa ela começa a aspirar, ela só consegue interpretar esse assinalar essa diferença aerosólica, né? Essa diferença de cheiro, porque ela tem nos seus curtos olfatórios, né, no seu sistema, nos seus pares de nervos cranianos de transdução olfatória, ela tem diferenciais para comparar celularmente, e essas descargas de comparação que fazem essa elevação reconhecida. Quando existe a sedação, ou seja, essa onda de reconhecimento aqui, ó, ela ganha, ela preenche tudo, ela chega ao U, quando ela faz o U aqui, ó, ela chega na tensão maior da superfície, aqui, ó, tensão superficial maior. O que isso que acontece? Perde contração de reconhecimento. Então é como se o brinde fosse perdido no sentido aqui, ó, da coroação. Você tem aqui o tubo sensorial do olfato, né? Vamos pôr que esse aqui é o olfato. E aqui nesse olfato aqui, ó,
ele tem a sua constante, né? Então olha cá, o K dela tá aqui, ó, tá emitindo essa onda aqui, ó, na natureza, sobre a aspiração de ar, né? As pá de ar. Aí quando começa a arrumar umas partículas aqui diferentes, ó, vamos pôr que o ar tá aqui assim, né? E aí começa a chegar umas partículas assim, ó. Opa! Então essas partículas elas vão fazendo crucificações assim, ó. Elas vão fazendo sinalizações aqui, ó. E aí essa aqui faz isso aqui, faz isso aqui. E quando pensa que não, toda essa entrada desse rosa aqui começa a ser lida aqui no final. E aí o final ele chega com ritmo rosa, né? Então existe um enriquecimento que modula até mesmo esse padrão de onda. Nesse sentido aqui, ó. Existe uma certa modulação aqui, ó. Olha só. A gente modula esse sinal. Aí quando pensa que não, se ela chegar mais perto, se ela colocar isso aqui mais perto da fonte, ó. Essa pá mais perto. Se ela trazer o nariz mais perto aqui da rosa, no sentido, ela vai preencher tanto de rosa que a onda ela vai ficar rosa, né? Ela vai começar a sentir tudo rosa. E quando ela sente tudo rosa, ela perde a detecção. Porque a detecção ela é um contraste entre dois elementos. A detecção no organismo ela é um contraste entre dois. Você só consegue detecção assim, ó, quando você tem esse tipo de igualdade. Agora, quando você tem esse tipo de igualdade aqui, ou esse tipo de igualdade, seu organismo não detecta, ele ceda, entendeu? E cedar é elevar quanticamente o dado ao limite da sua repartição de sentir o dar, né? E olha o dar aqui, ó. O dar é isso aqui, ó. É a mudança que poderia ser feita em uma extensão, ó. A gente tem um plano. E aí nesse plano passa as ondas, né? E dentro dessas ondas que passam, existem os detectores de plano, que são os deslimitadores de reconhecimento. Como uma placa de detecção mesmo, como essa daqui, ó. Como essa placa aqui, ó. Tá vendo essa placa de digitar? Ela tem vários pontinhos aqui, ó. E aí esse plano aqui ela só detecta quando eu chego próximo ou afiro com caneta. E é a mesma coisa com os nossos músculos. Com os nossos nervos, né? Isso é inervar. E aí, inervando essa placa, olha só, nesse plano de transpassar, a sensação ela parte das emoções que desligam aqui, ó, com essas camadas mais exteriores, periféricas. Porque quando você pesa aqui algo, você transfere pressão aqui para cá. Então isso a gente cria uma força que a gente chama de gravitação, né? Você começa a gravitar e essa gravitação ela gera cordas aqui, ó, de distâncias, né? O que isso quer dizer? Que um peso aqui, ó, um peso de imparticularidade aqui vai fazer a cintilação desse peso, ó. Esse peso vai desarcar aqui, ó, e quando
quando esse peso começa a fazer tipo um ping-pong, uma bolinha que tic, 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 começa a gravitar nessa sensação, ela começa a fazer uma rima assim, ó, né? Vai daqui, chega pra cá. E aí, né? E aí a diferença dessa rima é a subtração, que desacorda essa concentração aqui, ó. E aí essa concentração aqui, ó, que é dessa partícula, ela começa a ganhar nome. Então eu trago para estudar aqui, eu isolo essa particularidade, isolo essa partícula e isso que ela causa no organismo, né, sobre esse trabalho de diferencial. E aí, isolando isso, ó, eu coloco uma afirmativa. Eu faço uma afirmativa. Eu coloco que essa subtração sempre está para essa partícula. Então essa partícula, ó, essa partícula aerosólica que a gente usou coisar ali, né? Ela começa a ser definida como um ponto de exclamação. E aí a gente tem a exclamação que faz eixo cognitivo nela. Então o olfato, isso aqui vai representar o decaimento desse olfato, e isso aqui representa a gravitação que ele faz no organismo, ou seja, a rima. Então a gente já sabe que isso aqui, no caso, é rosa, né? Um pouquinho, ó. Então aqui, ó, a rosa, ela gravita olfatoriamente em sentido positivo, porque ela contrai sensações umidificadoras, né? Ela faz modificações prazerosas. E por aí vai, né? A gente vai colocando a rosa sobre essa exclamação, e aí a gente, ó, diz a rosa aceite, desarranjo de rosa. Se a gente pegar aqui, ó, quiser fazer um arranjo de rosa, é só a gente fazer um trabalho. A gente agrupa isso aqui e faz um arranjo de rosas. Brincadeiras à parte, né? Pra vocês. Bom, e aí a gente tá bem emplacado aqui agora, né? Tá. O que é essa gravitação? Vamos desapresentá-la aqui. Gravidade é isso aqui, ó. É quando você tem um plano esticado, uma pressão esticada no sentido do reconhecimento, e aí você recebe um contraplano, né? Um peso de margem de infusão nesse plano. Isso tudo, ó, diz modificar o plano e fazer uma ecossensação, né? Ou seja, uma contração sobre essa suspensão. E essa força é uma força que está no consenso do organismo desvestigiar esses sinais. Porque os sinais, eles fazem assim, ó.
nas gravitações assinalantes, né? Eles são vírgulas, né? Eles colocam vírgulas, porque são joias, ou seja, entendi, joinha, que vão sendo modificadas pelos enjoalheiros, né? Ou seja, as pessoas que dizem culturar, fazer lapidações de encontro de pontos de intercepção, né? Pontos diametralmente opostos de intersecção compartilhada, ou seja, elevando a sensação ao máximo, né? A curva de atividade, curva de atividade. Essa curva de atividade são curvas de trabalhos de relações dos seres humanos com as matérias. E aí você tem esses gráficos de raciocínio material para as partições sensitivas, né? E aí quando a gente começa a trabalhar esses dados, a gente consegue tentar levar eles ao infinito, ou seja, levar eles a ritmos de circunferência. Isso é fazer eficiência detectiva. Isso a gente só consegue com o tempo de trabalho dessas gravitações, ou seja, desses reconhecimentos de particularizações, né? Nesse caso, no Em Nome da Rosa, a gente tem, né? No Sentido da Rosa, que para nós essa cognição que desexclama saberes, né? Potenciais de saberes dessas gravitações. Tá. Então, continuando aqui, Então a gente sabe que esse nervo olfatório ele tem essa via aerosólica, né? Então é um cara muito sensível, né? É um nervo muito sensível. Vamos continuar vendo aqui. O olfato é um dos 5 sentidos humanos e ele é responsável pela detecção e interpretação de odores no ambiente. Esse sistema sensorial está intimamente ligado ao paladar, influenciando a percepção dos sabores. Além disso, desempenha um papel muito importante na detecção de perigos, orientação no ambiente e interação social. A presença de distúrbios no olfato devido a condições médicas ou lesões impactam significativamente a qualidade de vida. Por que vai impactar a qualidade de vida? Porque viver, olha só, viver é a habilidade de destacar sensações, ou seja, colher alimentos que saciam. Por quê? Porque toda contração precisa de desencontrar razão de contrair diametralmente oposta. Porque é só assim que a gente consegue fazer o controle. É só assim que a gente consegue controlar. Veja bem, quando a gente tem um plano, né? A gente tem um plano. A gente diz aqui, começa a fazer aqui, daqui, se eu vim pra cá, eu bato aqui, então esse aqui é o plano mesmo, né? Eu não tô desplanado, não, desplanado seria aqui, eu tô aqui, e aí você vem daqui pra cá, que aqui é uma porta de entrada, e aí daqui você vem pra cá, você sempre vai para onde tem
tem onde ir. Só que quando você vai, você provoca uma reação de contrações. E aí, olha só, essas contrações elas vão dobrando os planos em função da sensação, né? Então, o que era assim passa a ser assim, ó. E isso é um trabalho de domesticação de sensações. Porém, essa área de entrada e essa área de saída a gente chama de cana, né? Não tem a ana? A ana é isso aqui, ó. O A desenvolvendo uma entrada e uma saída de algo, né? Então olha só, o A, a onda e o A saindo. Quanto mais a gente desassimila a natureza, mais as canas elas vão sendo desparticularidades das nossas passagens, né? Então o caminho ele fica para Ana, né? E aí essa Ana ela fica sendo uma coluna, e essa coluna você pode trabalhar celularmente e fazer várias acelularizações, né? Ou seja, você pode cada vez mais fazer superfícies de contrações encontradas. Superfícies encontradas. Só que quando você encontra, você busca dizer que encontrou. E olha só como que a gente faz isso. A gente tem esse sistema de plano aqui, ó. Sistemas de classificação previstas, né? Tabelas de orientação, ó. Tabelas são projetadas para organizar e exibir informações com dados de organização em colunas e linhas, né? E aí, cara, de uma coluna a gente faz infinitas colunas. Ó, de um dado, de um plano, de um dado, eu posso dividir d elevado ao infinito. E aqui eu coloco d elevado ao infinito. É claro que o organismo ele não tem esse d elevado ao infinito, mas ele se corrompe para elevar. Fazendo o quê? Fazendo a Fórmula 1, né? Então a Fórmula 1 é uma tabela de 1 que busca elevar ao infinito, ó. E aí você tem a pista sendo andada várias vezes. E essa pista você tem você tem a pista do arroz, a pista do feijão, são essas pistas de pares de nervos cranianos. São essas pistas aqui, na verdade, pessoal, que representam esse sistema aqui, ó, que a gente mostrou. Sistema nervoso central. Olha só, todos os animais com seus sistemas nervosos centrais. E aí a gente tem um homem que, se você quiser olhar fora da fisiologia, da bioquímica, da biologia, você tem a elétrica, né? Você tem os circuitos elétricos que te servem também como forma de entender algum parecer sobre isso, né? Vamos pôr aqui, ó, fios condutores. Porque sobre esses fios condutores a gente não consegue instalar pontos de sinalizações de informações,
né? Ou seja, resistores, capacitores, vamos ver aqui, ó, resistor, capacitor, diodo, vamos ver o que a gente acha aqui. Ó, a gente pode instalar transistor, um monte de coisa, tá vendo? LEDs, tudo isso aqui, ó, são também sinais que assassinam ou desassimilam a onda, modulando ela. Cara, isso é ótimo, né? Tá. Já que a gente fez essa rasura aqui. Vamos passar para uma outra. Ah, tá. Então a gente parou aqui, ó. E aí nessa diametração oposta, o que vai fazendo? Esses dados, né, essas células, dentro dessas formulações, as forças, elas vão dobrando particularidades dessa matriz. E dobrar é dobrar o joelho, é dobrar na contração precisa do ambiente. Quanto mais a gente faz essa Fórmula 1, quanto mais a gente passa por esse circuito, mais a gente destabela, né? A gente faz isso aqui, faz divisão dessa matéria, dessa sensação, e encontra as dessensações possíveis dessa união, e isso tudo, olha só o que faz. Ela quanto mais dividido, mais pixels tem, né? E para cada um desse pixel, ela pega e dobra ao máximo possível, ó, e faz um pontinho terminal. E esse pontinho terminal, ele fica sendo a circunferente que referencia intuitivamente sempre que o dado passa aqui. E aí esse dado, né, pintadinho aqui, ó, vai tentando sempre jogar, fazer a pintação de toda essa formularização. E isso é ciência, e isso é facultativo, é faculdade, ó. Se você consegue pintar toda uma placa, você consegue assassinar e domar a implacação dela. Então a gente consegue fazer o pare o filho, até quando você quer mandar e cuidar. Pare é o filho, né? O fim desse terminal ativo. Por quê? Porque você enche a placa de rolamentos, né? Você tem os rolamentos contínuos. E os rolamentos contínuos, eles colocam tudo em uma linha prevista de saber. Então, esse é o saber, né? Essa é a rede do saber. A rede do saber é colocar tudo a contração prevista, rolamentos previstos, ó. Não sei se você já viu, mas dentro dos pareceres sensitológicos no sentido das células e dos metabolismos, conhecer essas células e elevar elas a esse fenômeno de previsão é você saber como cuidar delas. Então a farmacologia, a fórmula de uma loja, a farmacologia, a forma de uma loja, elogiar a célula, a farmacologia, a fórmula
a formulação de uma loja receber auxílio de elogísticos de esferas é elevar as esferas à continuidade. Você levou as esferas à continuidade, acabou. Sempre você vai encontrar Roma. Sempre você encontra a Roma. A Roma no sentido da centralização dos canos de fluir a esse comum. Porque o comum, ele está sempre no meio, né? O comum, ele assume o papel de núcleo intercessor, né? Então o núcleo, ele precisa de ser redondinho. E aí do núcleo para os extremos, né? Sempre vai buscando as contas que fazem o decaimento comum. E depois que fazer o decaimento comum, a próxima vez que fazer o decaimento, vai assumindo mais força de comunhão. E aí, quanto mais força de comunhão, mais você vai fazendo a ana. Ou seja, a canalização. Até que você consiga fazer a geometria de acesso mais perfeita, que seria o cilindro. Cilindro de paz. E aí, que paz a gente está falando? De nervos cranianos. Nesse caso do nervo olfatório, a gente tem anatomia das narinas, as fossas nasais, né? Fossas nasais. Esse é o cilindro. Vestíbulo. Não, a gente tem essas conchas nasais aqui também, que sofre a arealização, né? Eu queria mostrar para vocês que essas conchas nasais, esse seio nasal, frontonasal, seios, são cavidades que fluem ar mais facilmente e conseguem trabalhar as decantações, os processos de mudança de estado aéreo para o estado sólido, para o estado sólido, líquido, né? Não, para o estado líquido, né? E fazer aí as emoções celulares. Tudo isso registra essa passagem, essa transmissibilidade. Aqui, ó. Fossas nasais. E aí, o que a gente tem? A gente tem os ritmos, né? Conhecer cavidades nasais são cavidades paralelas que estão na narina até a faringe. Então, olha só. Tá vendo esse camarada aqui? Tudo isso aqui sofre adaptações. E se a gente vê os exames se a gente começar a estudar os exames, e a gente vai ver que existe, depois de um tempo, toda a assinatura de enxertos de modulação nervosa, dessas rimas que fazem o homem alimentar desses nutrientes aéreos,
Então esses aeros, né, esses perfumes fazem composições de arcos de referenciação nesses modelos aqui. Isso é quanticamente, né, falando. Você tem até mesmo processos de lesão, né, as faringites, processos de inflamação nasal. Vamos ver se eu falei certo. Faringite. Não falei certo não. Deixa pra lá. Então, que bom falamos isso, né? Isso é muito importante para vocês entenderem dessa cultura, né? Essa rima e tal. Tá, então vamos chegar lá na parte das encontrações motoras, né? Das revelações. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui pra gente extrair. Legal, ó. Atuar na manutenção do estado de alerta. O cheiro ele agride, né? Quando você cheira, você coloca em evidência esse circuito, e aí para alguns outros circuitos eles decaem na proporção ativa, nas curvas de atividade. Paladar, doenças do olfato, fantosmia, parosmia, distúrbios quantitativos, hiposmia, hiperosmia, anosmia, ocorre perda total do olfato. Então todos esses distúrbios eles vão de encontro a problemas nas metabolizações celulares, de desencordar o cheiro, né? A parte aerosólica. Aqui, o olfato é o sentido que desperta mais memória emocional, devido à proximidade entre centros de processamento de cheiros e regiões que controlam emoções e memórias do cérebro. Esse dado é um dado muito importante, né? Então o cheiro ele tem muita contato com a parte emocional. O olfato ele pode, né, influenciar. Cães possuem olfato muito mais apurado, né? Acho que eles treinam muito mais. A parte cerebelar é mais desenvolvida. Com a idade a olfação reduz. Tá. Agora vamos ler essa parte aqui, ó. Os nervos cranianos, anatomia. O nervo olfatório é um nervo exclusivamente sensitivo, contém fibras aferentes viscerais especiais. Sua emergência craniana se localiza na lâmina crivosa do osso etimoide e a encefálica no bulbo olfatório, na porção inferior do lobo frontal. O seu núcleo é o olfatório anterior, logo é responsável pela inervação da mucosa olfatória.
Essa distribuição no epitélio, ó, inervação é isso aqui, ó. Isso tudo aqui é inervação. Então, quando a gente tem falando que é responsável pela inervação da mucosa olfatória, essa inervação que a gente está vendo grande, né, naquele vídeo ali, ela é muito tabelada, né? Ela é muito fina. Ela faz no sentido de sinapses mesmo, né? Ela faz mais ou menos assim, ó. Esses tipos de ações. Essa distribuição no epitélio olfatório da cavidade nasal, formada por neurônios bipolares, que são as células receptoras olfatórias, seus axônios se dividem em estria medial e lateral. A lateral envia estímulos para hipocampo e para a amígdala. Já a medial envia para o tálamo e depois para o córtex orbitofrontal, responsável pela percepção do cheiro. O que isso aqui quer dizer? Ó? Seus axônios se dividem em estria média e lateral. Então, olha só. Axônio. Axônio é como se fosse um asteriscozinho. Esse é o axônio, ó. E aí o axônio ele tem um corpo celular. E aí isso aqui tudo ó, axônio e os dendríteros, né? Ó. Seus axônios se dividem em estrial, medial e lateral. Então aqui, ó. Se eu tenho a porção média aqui, pra cá eu tenho medial e aqui pra cá eu tenho lateral. Medial ele leva ao meio e lateral pro lateral. Ó. A lateral envia estímulos para o hipocampo e para a amígdala. Aqui. Hipocampo e a estímulo. Estímulo é hipocampo e amígdala. Tálamo e depois para o córtex. Tálamo e córtex. Então vamos lá. Agora a gente pode desacessar aqui, ó. Pega aqui, ó, hipocampo. Hipocampo é uma área muito importante na memória e aprendizado. O cérebro humano é dividido em duas metades, lado direito e lado esquerdo. Embora essas metades tenham uma estrutura muito parecida, algumas funções são de responsabilidade de um único lado. O hipocampo, função. É responsável pelo aprendizado e memória, né? Então vamos lá. Aqui, ó, hipocampo. Memória e aprendizado.
e a amígdala. Vamos ver a amígdala. Guarda uma espécie de arquivo imunológico, ou seja, registra todos os vírus e bactérias que já entraram em contato no corpo e ajuda a promover estratégias de defesa. Então, a amígdala, ela memória imunológica. Imunolog. Tá, vamos lá no tálamo. Tálamo atua como retransmissor de informações dos sentidos para o córtex cerebral. A cobertura do cérebro que interpreta e processa informações. Tá. Então ele envia ele faz uma, ele é como se ele decomposse pro córtex, né? Pro córtex tocar. E o córtex ele vai lá e o córtex ele processa. Viu como que é um jogo, né? De atacante. Tá, agora vamos aqui, ó, pro meio de campo. Ver que essa área, esse é o plano, essa é a nossa tabela, né? E existe nessa tabela a estrutura de chegada e de partida, né? A aferência e a eferência. Como a gente tem para essa tabela aqui todo o canal olfatório, tudo o canal olfatório, tudo que entra, tudo que chega no desacordo da constante aérea, né? Que a gente falou, a gente tem a constante de gás, né, da pressão aérea. Tudo que desinforma essa pressão aérea, olha só, ela faz uma modificação na constante, né? Aquela coisa da cruz aqui, ó. Ela faz uma crucificação na constante, ó. Ela faz interpretações. E esses pontos de desinterpretação, eles sempre se elevam ao produto dos quadrados desperfeitos, né? Você desperfeitar esse quadrado, você leva ao produto do quadrado desperfeito. Por quê? Isso é uma acusação que vai gerar vai gerar uma pressão desprevenida, e essa pressão desprevenida vai buscar a prevenção. Então, a pressão desprevenida, ela vai procurar a pressão no sentido de decompor lá no tálamo essa pressão e buscar o processo que vai gerenciar dessa pressão, o quanto ela é boa e o quanto ela é ruim, o quanto ela é arriscada, o quanto ela não é arriscada, o quanto ela é conhecida e o quanto ela não é conhecida. E nisso a gente vai para a balança das memórias, né? No hipocampo e da amígdala, né? E aí vai haver um aprendizado dessa pressão, buscando a imunidade dessa apreensão no versículo dessas pás de elevar às tabelas o extrato
dessas partículas aéreas, né? Porque são filtros, né, pessoal? Olha só, a gente tem peneiras, filtros, e cada célula, cada repartição sensitiva, cada trama sensitiva, ela tem um nível de peneirar, né, essas ondas, essas partículas em suspensão. E como o gás é muito as partículas são muito pequenas, para sentir elas, as peneiras elas têm que ser muito pequenininhas também, né? Senão você não consegue sentir. Não consegue sentir a diferença. Então isso é eficiência de sensação. É você conseguir peneiras no sentido dessas tabelas, desses nervos, né? Dessas passagens nervosas. E aí, olha só, tudo isso é diferença de matriz de passagem, né? De destriangularizações de passagem. E isso não é sinal? Veja só, sinal de trânsito. Tudo isso são sinais ou placas de sinalização. Bom, então era isso, né? O nervo olfatório ele vai fazer ele tem essa retração em nós, esse trabalho lindo, né? Que colabora muito com as nossas formas de sentir a vida, a leitura da vida, e previne acidentes, né? A gente tem prevenção, a imunidade, né? Previne insistentes de viver. Os sentidos que a vida colhe. Legal. Bom, era isso pro vídeo, né? Olha só o que ela dirige. Ela instala sinalizações para esses curtos aqui, ó. Ela fala assim, ó, pera, não corre tanto assim não, né? Ela fala assim, ó, não corre pra lá não, corre pra cá. É mais ou menos isso aqui, ó. Cara, isso é uma beleza. Muito bom. Então, nessa playlist inaugurada hoje, a gente vai ficando por aqui e depois a gente vai buscando mais auxílio de conhecimento e apreensão dessas sabedorias, desses pares de nervos cranianos, né? Então, é isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês. Fui.